prisão que acabou de ser solicitada. Prisão acaba de ser solicitada e a esquerda, Lula da Silva, entrou em desespero, gente, tá? Prisão acaba de ser solicitada. Finalmente, Lula e a esquerda em completo desespero. Lula tá desesperado que vocês não têm noção, gente, tá? Desespero tomou conta do governo Lula com essa prisão que acabou de ser solicitada aqui agora neste exato momento. Tem também, gente, tá? Alexandre de Moraes, que acabou de recuar sobre Jair Messias Bolsonaro. Nesse boletim tem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dessa notícia boa pro Bolsonaro, que eu vou trazer e explicar tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Nesse boletim também tem notícia terrível para Lulinha da Silva, gente, tá? Nova bomba contra o Lulinha acabou de explodir em Brasília neste exato momento e o desespero tomou conta do governo Lula. E por fim, e não menos importante, eu tenho uma grande surpresa para todos vocês que estão do outro lado me assistindo, gente, tá? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito da surpresa que eu tenho para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Falando em inscrito aqui nesse canal, você que está aí do outro lado, você já está fazendo parte aqui da nossa família, você está sendo um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Aqui é notícia de altíssima qualidade, 24 horas por dia, sem descanso, faça sol, faça chuva. Estou aqui diariamente, todo santo dia, 24 horas, trazendo notícia de altíssima qualidade para vocês. Então é um bom motivo para você se inscrever no nosso canal. Tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui no nosso canal. Muito obrigada pela credibilidade de todos vocês. Então, para se inscrever, é só olhar aqui embaixo, gente, tá? Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever, só faz isso aqui, ó. Clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, se estiver de pé, senta, pega o cafezinho. Lula tá piorando, gente. Tá profunda gravidade, diz professor da FGV sobre o caso Lulinha. Todos esses escândalos que vêm sendo expostos pela Polícia Federal contra o Lulinha é de profunda gravidade, segundo o professor da FGV. Para desespero do Lula da Silva, a coisa é muito pior do que se imaginava. No último programa da última análise da segunda-feira, os comentaristas analisaram as investigações de tráfico de influência e de suspeita de corrupção envolvendo o filho do presidente Lula, Fábio Luiz, também conhecido como Lulinha, né? Este parece contar com uma rede de proteção, envolvendo até a Polícia Federal, que pode ter se mobilizado para tirar a relatoria do caso das mãos do ministro do STF, André Mendonça. A PF teria esperado o plantão de Alexandre de Moraes na presidência do STF para pedir o novo sorteio do caso, ignorando a prevenção de Mendonça, que já relatava casos relacionados. É uma prática vergonhosa e nociva da Polícia Federal, que, aliás, partiu do próprio sistema de sorteio do STF. Como quase sempre, Moraes era sorteado. Tentaram novamente, explica o ex-juiz de direito Adriano Soares da Costa. Para o jurista Enio Viterbo, o caso revela uma movimentação incomum da Polícia Federal. Vale lembrar que o próprio Mendonça já tinha ameaçado no passado abrir um inquérito por obstrução de justiça para tirar policiais federais. E ele recorda, sim, gente, tá? O próprio André Mendonça já tinha alertado, eu não sou bobo, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Mas, por obra divina, os dois primeiros inquéritos caiu aí nas mãos do ministro André Mendonça e a giripoca vai piar para cima do Lulinha, não resta a menor sombra de dúvida, gente, tá? Tem mais aqui para vocês, agora chegou a vez dele, gente. Para desespero do Lula, Flávio Bolsonaro detonou e destruiu Lula
com relação a esses escândalos envolvendo Lulinha. Agora que Lula dá um infarto de vez com esse vídeo aqui, vejam só. Vejam o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com Luli. O dinheiro sujo do esquema que roubou milhões de aposentados e velhinhos do INSS parece ter chegado no gabinete do Lula. A lobista Roberta Luxinger, a mesma que bancou viagem de luxo pro Lulinha e é ligada ao careca do INSS, fez pagamentos ao chefe de gabinete do Lula, o Marcola. Sem citar valores, os jornais falam em dezenas de milhares de reais pagos ao braço direito do Lula. As autoridades agora precisam fazer algumas perguntas. A mais importante e óbvia: por que ele recebeu esses milhares de reais? De onde veio o dinheiro? É dinheiro do aposentado? Para quem acredita em coincidência, vai acreditar também que é só uma coincidência o Lula e o PT barrarem a CPI do INSS. Vai acreditar também que é só uma coincidência a Roberta Luxinger ter feito mais de 40 visitas fora da agenda a órgãos do governo. E é claro, deve ser só uma coincidência também o Lula ser pai do Lulinha, o mago das finanças e negócios de cannabis. Claro que Flávio Bolsonaro não ia deixar essa chance de ouro passar, ou seja, mais escândalos envolvendo o Lulinha, que agora atingiu em cheio o gabinete do Lula da Silva, ou seja, o escândalo da roubalheira, da fraude dos velhinhos do INSS chegou no Lula e o desespero está tomando conta. Quer a prova do desespero? Veja isso aqui que está na sua tela. Isso aqui é desespero ou não é? Lobista amiga de Lulinha troca advogado depois de inquéritos no STF. Após a abertura de novos inquéritos, a mulher entrou em desespero, a mulher entrou em pânico, a mulher tá desesperada e deixa eu trocar de advogados, vou ter que pegar os mais carérrimos do Brasil. Afinal de contas, dinheiro tem demais, né? Dinheiro tem demais. Às custas dos velhinhos, acamados, doentes que foram roubados, principalmente dentro aqui desse desgoverno Lula. Dinheiro ela tem de um monte para pagar os advogados mais caros do Brasil, né? A empresária Roberta Luxinger trocou o comando de sua defesa depois da abertura de novos inquéritos no STF, né? Que apuram suspeitas de tráfico de influência. O advogado Roberto Podival assumiu a liderança da equipe jurídica com a saída de Bruno Salles. Conhecida pela proximidade com Lulinha, né, o filho do Lula, Roberta Luxinger responde a investigações sobre supostos pagamentos de dezenas de milhares de reais ao Marcola, ex-assessor do chefe do executivo, ex-assessor do Lula. As apurações ganharam um novo impulso depois que ela passou a figurar em investigações relacionadas a possíveis favorecimentos ao careca do INSS. A Polícia Federal apura a ligação de Roberta Luxinger e Lulinha desde abril de 2025. À época, os nomes de ambos apareceram em um inquérito sobre fraudes do INSS investigado que eles negam, né? Lulinha enfrenta 3 inquéritos sendo investigado, inclusive, por tráfico de influência. Ele também é suspeito de ter recebido uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS. E as coisas vão começando, o quebra-cabeça vai começando a se encaixar. E na medida em que o quebra-cabeça vai se encaixando, vai se formando, vai criando imagem de corrupção exposta, revelada, o desespero vai começando a tomar conta. Aí a mulher pensa assim, cara, se eu tenho dinheiro para pagar um dos melhores advogados do Brasil, por que eu vou ter um mequetrefe? Eu quero um melhor. Dinheiro tem demais, né, gente? Nas últimas revelações, escândalos divulgados aí, é muito dinheiro, muitas empresas ligadas ao Lula, fechando contratos com o governo Lula. 86 milhões, né? Essa mulher sempre envolvida aí no meio dessa tramóia toda.
reuniões com ministros do Lula. Coloquei ontem aqui a fotinho dela com o Wellington Dias, ministro lá do Ministério do Desenvolvimento Social, do Bolsa Família, do Cade Único, do BPC. Ela é bem relacionada dentro do governo Lula. Será que o Lulinha tá envolvido nisso tudo? Ou não, Fabiana, Fabiana do céu, é só uma coincidência. O Lulinha é um anjinho, não tem nada a ver com nada disso. Tadinho do Lulinha. Gente, a casa caiu. E a informação que a gente tem de bastidor é que o desespero tá grande. Tem muita gente ali dentro do governo Lula que tá apostando em prisão do Lulinha, viu? Depois dos últimos escândalos, até prisão do Lulinha já tá ali, ó, na roda, ali nos comentários dentro do governo Lula. Vamos falar sobre pedido de prisão, gente, tá? Eu separei aqui essa notícia para trazer para vocês. E daqui a pouco eu tenho uma notícia boa para trazer para vocês, vocês vão gostar. Tem uma surpresa para vocês. Mas antes, vamos falar aqui sobre esse pedido de prisão, que eu tenho certeza absoluta que o Lula não deve estar gostando nada, tá? Acabei de pedir a prisão do Jacques Wagner. É urgente que o galego Tchutchuca Master seja tirado de circulação. Ou seja, acabou de sair pedido de prisão do Jacques Wagner, tá? Prisão do Jacques Wagner acabou de ser solicitada. Vejam a bomba que atingiu o aliado do Lula em cheio, ó. Prisão do Jacques Wagner. Peço que você compartilhe o máximo possível este vídeo. Diante da gravidade do que vem ocorrendo nos últimos dias, eu peticionei ao STF para o ministro André Mendonça, que é o relator que envolve as investigações sobre a máfia do Banco Master, que proceda na análise da prisão preventiva do Jacques Wagner. Vimos aí nos últimos dias uma grave interferência do senador Jacques Wagner, que visa prejudicar as investigações, inclusive com dezenas e dezenas de ligações entre ele e outros investigados. Para além disso, vimos a tentativa de venda de terreno, que certamente é fruto desta máfia do Banco Master, além da tentativa de recebimento de um apartamento para sua filha, e agora o comprovado crescimento do patrimônio do Jacques Wagner, que não é coincidência, cresceu justamente no mesmo período da máfia do Banco Master. A situação ela já extrapolou a gravidade e, portanto, solicitei ao ministro André Mendonça a prisão preventiva do Jacques Wagner. Subsidiariamente, caso não entenda assim, que seja colocada tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar, além da proibição de contato entre investigados. Porque o que acontece neste momento no Brasil é grave. E esta máfia do Banco Master tem que ser passada limpo. E o Jacques Wagner, junto com o Rui Costa e o atual governador Jerônimo Rodrigues, são os responsáveis pelo nascimento e o fortalecimento dessa máfia que prejudicou milhares de baianos e brasileiros. Tá aí, gente, tá? Leandro de Jesus, candidato aí, né? Pré-candidato a deputado federal, explodiu a bomba, tá? Entrando com um pedido junto ao STF, ao ministro André Mendonça, solicitando a prisão imediata do grande aliado do Lula, Jacques Wagner, gente, tá? Aliado do Lula, Jacques Wagner. E se o pedido de prisão não for atendido, que seja impostas medidas restritivas. Tornozeleira eletrônica, apreensão de passaporte, para evitar a fuga, né? Porque ainda tem muita coisa para surgir aí ainda, gente, tá? Tem muita coisa. E agora vamos de surpresa, gente. Eu disse que vocês iam gostar, pelo menos eu amei essa notícia. Olha só que notícia boa, gente, tá? PL vai anunciar que o deputado Carlos Jordi será candidato ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Gente, numa reviravolta que acabou de acontecer. Inclusive, gente, tá? Eu fiquei feliz com essa notícia. E sabem que eu admiro muito o trabalho do deputado federal Carlos Jordi, que tá aí nessa luta incansável lá dentro do Congresso Nacional, né? Ajudando a oposição com vários temas importantes para o Brasil inteiro. Ele é um dos guerreiros que a gente tem dentro do Congresso Nacional. E numa reviravolta que aconteceu aí, ele poderá ser o candidato ao Senado do Rio de Janeiro. Vejam só o que aconteceu, gente, ó.
Márcio Canela desiste de concorrer ao Senado e tentará voltar à LERJ como deputado estadual. Tá aqui, gente, tá? Ele desistiu, ele agora vai concorrer para deputado estadual e com isso a vaga ficou livre e parece que o PL vai lançar o Carlos Jordi. Eu tô feliz com essa notícia. Vocês gostaram, gente? Eu gostei. Ou melhor, eu amei essa notícia. Eu gosto muito do trabalho do Carlos Jordi. Vocês sabem que eu tenho tanta admiração que de vez em quando eu trago até vídeos dele aqui, trazendo informações importantes para vocês. Eu gostei demais. PL já tem nome escalado para substituir o Canela na disputa do Senado Federal. Deputado federal Carlos Jordi, então, parece que será lançado aí, será o substituto do Canela, que acabou de desistir, né, de disputar o Senado Federal e vai concorrer à Assembleia do Rio de Janeiro. Vejam só, acabou o clima de já ganhou da campanha de Lula, gente, tá? Saiba os 4 motivos que deixaram Lula e a sua equipe de campanha desesperados. 4 motivos que deixaram Lula, que deixou Lula desesperado. Ou seja, acabou aquele clima de o Lula já ganhou. Acabou pro Flávio Bolsonaro. Não, gente. O desespero tomou conta lá. Vocês vão entender, vejam só. Segundo Metrópolis, o clima de já ganhou na campanha de Lula parece que foi por água abaixo, né? Eles começaram a entender a realidade e eles viram que aquele oba-oba das pesquisas era tudo conversa fiada. Ou seja, nem os petistas acreditam nas pesquisas. Bom, de qualquer jeito, o Metrópolis diz que Lula tem 4 preocupações para essa campanha e elas são simplesmente ridículas. Bom, entre as preocupações está o Lulinha, que não é ridícula, evidentemente, e a El Niño e Trump. E a gente vai destrinchar cada uma delas. Lulinha, eu acho que nem precisa, né, falar muito sobre Lulinha, porque realmente vai ser uma dor de cabeça para Lula. A cada dia que passa a gente vê mais pilantragem desse trombadinha aparecendo na mídia. E agora, até a sócia dele foi pega com a boca na boticha, dando uma mesadinha para o chefe de gabinete de Lula. O escândalo cada dia chega mais próximo de Lula. Bom, a outra preocupação é com inteligência artificial. Segundo o Metrópolis, Lula acha que o PL e Flávio Bolsonaro irão usar de artifícios ardilosos através da inteligência artificial contra ele na campanha. O que é mentira, porque o Flávio nunca fez isso e o PL nunca fez isso. Quem utiliza de baixaria em campanha é o PT. Quem mente, distorce e engana é o PT. Quem está pagando R$500 bilhão para a imprensa falar bem é o PT. Quem reuniu influenciadores de esquerda para serem as pessoas de Lula nas redes sociais é o PT. Então o PT tem medo de que Flávio faça aquilo que ele já faz há anos e anos e anos. Então isso aí também é ridículo. A outra coisa seria a interferência de Donald Trump. O curioso é que quando Biden interferiu nas eleições brasileiras e mandou seus representantes aqui no Brasil, como a Victoria Nuland, mandou também a CIA se encontrar com representantes do governo brasileiro, inclusive com o próprio Bolsonaro, aí não tinha problema nenhum. Aí estava tudo certo. Mas a partir do momento em que é Donald Trump, e Donald Trump já disse que quer uma direita na América Latina, aí eles acham que o Donald Trump vai interferir. Até agora, a gente não viu interferência nenhuma. Ao contrário, as pessoas que Donald Trump mandou aqui para o Brasil para tratar de transparência nas eleições foram barradas, tiveram seus vistos negados pelo Itamaraty. Então, é um medo que não tem respaldo na realidade. E por último, seria, acredite, o El Niño. Pois é, petista coloca a culpa em todo mundo e em qualquer coisa, menos no ladrão cachaceiro que governa o Brasil. E o El Niño é aquela história, né? O El Niño vai acabar aí com as plantações do Brasil, vai prejudicar o agro e com isso subirá o preço dos alimentos, o que vai prejudicar Lula na reta final da campanha. Não, o que vai prejudicar Lula é a inflação alta, porque ele é um ladrão e ele não sabe gerir a economia, só sabe colocar cada vez mais impostos atrás de impostos, em cima de impostos e, evidentemente, a carga tributária gigantesca, o povo não aguenta mais. Não tem nada a ver com El Niño, mas ele precisa de uma desculpa para colocar em alguém. E até no clima, os petistas estão culpando. Enfim, meus amigos, esses são os 4 receios de Lula nessa campanha eleitoral. E você, concorda com esses 4 receios ou não? Deixa aí nos comentários. Falar
Falar nisso, gente, eu queria a opinião de vocês. Vocês sabem que o canal Fabiana Cardoso é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos. Aqui, na verdade, eu nem considero vocês inscritos. Aqui a gente é família mesmo. Desses 4 motivos aqui, né? Terror do Lula. O que é que vocês acham que é pior pro Lula? O Lulinha? Interferência de Donald Trump nas eleições no Brasil? Inteligência artificial? Flávio Bolsonaro utilizar a inteligência artificial para se beneficiar nessa eleição? Eu acho pouco provável, né? Então, qual desses 4 vocês acham que é mais terrível? Qual desses problemas, segundo Lula, né? Para ele é problema, né? Lulinha, interferência de Donald Trump e a questão da inteligência artificial. Na verdade, eu vou até diminuir desses 3. Qual é mais terrível? Qual que é mais maléfico? Qual é o que pode destruir Lula da Silva? Lulinha, interferência de Trump na eleição do Brasil ou inteligência artificial? Qual é o motivo do desespero, o principal motivo do desespero do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá? Eu quero ler o seu comentário aqui embaixo. O terror do Lula é o Lulinha, Donald Trump ou inteligência artificial? Quero ver aqui a opinião de vocês aqui embaixo. E realmente o trem tá feio, gente, tá? A coisa tá feia dentro do governo Lula com relação a esse escândalo atrás de esses escândalos atrás de escândalos envolvendo Lulinha da Silva. Segundo o jornalista aqui do portal de notícias Metrópolis, o desespero tá tão grande, tão grande, que o Lulinha pressiona ministro da Justiça de Lula a se posicionar na guerra entre Polícia Federal e STF. Traduzindo aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu diria o seguinte: Lulinha pressiona ministro da Justiça do Lula a se posicionar na guerra entre André Mendonça e a Polícia Federal. Eu acho que assim ficaria melhor. Vejam só, jornalista revelando, gente, tá? O desespero do Lulinha, medo de ser preso a qualquer momento por ordem do ministro André Mendonça. Lulinha está se borrando de medo de ser preso pelo ministro André Mendonça. E o desespero é tão grande que está pedindo socorro até para o ministro da Justiça do Lula. É inacreditável. A defesa do Lulinha fez um movimento que pode mexer na disputa entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro do STF, André Mendonça. E o detalhe é que esse movimento pressiona o ministro da Justiça do governo Lula a se posicionar nessa guerra. Fica aí que eu vou te explicar. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, acionou o Ministério da Justiça e a Corregedoria Geral da PF. O pedido é para que os 2 órgãos apurem o vazamento de dados sigilosos do filho do presidente Lula no inquérito da chamada farra do INSS. O movimento foi uma reação à notícia de que a campanha do Flávio Bolsonaro teria em mãos áudios constrangedores do Lulinha com a empresária Roberta Luxinger, que também é investigada nesse inquérito. A defesa do Lulinha suspeita que o vazamento tenha partido de pessoas com acesso ao material sigiloso e pede que os responsáveis sejam identificados. A estratégia de provocar o Ministério da Justiça não foi por acaso. O objetivo da defesa do Lulinha é, claro, fazer com que o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, se posicione sobre o assunto. Até agora, o ministro vinha tentando se distanciar da disputa entre a PF e o STF, embora a PF seja subordinada ao Ministério. Essa postura discreta do ministro incomodou não só os advogados do Lulinha, como integrantes do próprio governo. No fim das contas, a defesa do Lulinha, ela não tenta apenas descobrir quem vazou esses dados sigilosos. O objetivo é também obrigar o ministro da Justiça a sair da posição de observador e decidir se vai ou não se posicionar nessa disputa. Gente, isso aqui não seria interferência do governo Lula na Polícia Federal? Aquilo que eles tanto abominavam no governo Bolsonaro. Bolsonaro, interferência na Polícia Federal para proteger o rachadinha do Flávio Bolsonaro. Quem que não se lembra daquele escândalo
né? Gritava igual uma gazela: interferência do Bolsonaro na Polícia Federal para proteger o Flávio Bolsonaro, acusado de rachadinha no gabinete, Carlos Bolsonaro e blá 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 blá. Quem não se lembra? E agora? Não é isso que está acontecendo? Ou seja, o governo, o Lulinha, a defesa do Lulinha pressionando o ministro da Justiça a agir. Ó, queremos reação. Se não é o ministro, né, da Justiça do papai Lula, o que você tá fazendo? Tem que proteger o Lulinha. Tá ficando quieto, de braço cruzado. Gente, isso é ou não é interferência? Na minha opinião, assistindo de fora, clara interferência. Se isso aqui acontecer, é extremamente grave. Defesa do Lulinha pedindo, praticamente obrigando o ministro da Justiça do Lula a reagir com relação a esse avanço da Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, para cima do Lulinha. Agora, segundo aqui o desespero da defesa do Lulinha, é porque supostamente vazou áudio de conversas comprometedoras entre o Lulinha e a Roberta Luxig. Mas o Lulinha não é inocente? O Lulinha não é um anjinho? O Lulinha não é uma Madre Teresa de Calcutá de tão justo, íntegro e honesto? Por que o Lulinha tá temendo tanto? Não é que ditado, quem não deve não teme? Flávio Bolsonaro pode ter em mãos, a equipe de campanha do Flávio pode ter em mãos áudios comprometedores do Lulinha conversando com a lobista Roberta Luxig. A pergunta que fica é: se o Lulinha é justo, íntegro, honesto e inocente, por que esse desespero? Por que esse desespero? Deixa o áudio vazar, mas ele não é o Ronaldinho dos negócios, segundo Lula? Não tenho culpa se meu filho é o Ronaldinho. Se foi de forma ilícita, por que a preocupação, por que o desespero? Deixa o povo brasileiro ouvir as conversas. Agora, as conversas são comprometedoras? Que conversa é essa que será, hein? Que conversa é essa comprometedora do Lulinha com a lobista Roberta Luxig, que gerou pânico e desespero na defesa do Lula, do Lulinha? O desespero é tanto que estão pedindo até socorro, no meu entendimento até interferência na Polícia Federal através do Ministério da Justiça do Lula. Foi isso que eu interpretei. Eu tô errada, gente? Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários. Essa é a minha interpretação vendo de fora. Clara interferência do Ministério da Justiça do Lula na Polícia Federal, capitaneada pelo ministro André Mendonça, que tá aí tocando terror no Lulinha. Você não é inocente, Lulinha? Por que esse desespero? Deixa a equipe de campanha do Flávio. Porque na época que o Daniel Volcaro, que saiu o áudio, né, do Daniel Volcaro contra o Flávio Bolsonaro, a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro acionou o STF para pedir investigação. Quem vazou o áudio do Daniel Volcaro? Lá vocês bateram palma, né? É contra o Flávio Bolsonaro? Deixa vazar tudo, deixa vazar, deixa o povo saber. Mas quando é do Lulinha, não. Pelo amor de Deus, Ministério da Justiça, né? Deuses todos os santos, tem que descobrir quem que é, não pode vazar. Do Lulinha não pode vazar. Mas do Flávio Bolsonaro, deixa aí pra imprensa, jornalista. Isso é um bando de hipócritas mesmo, né? Desespero, gente, ó. Desespero bateu na porta do Lulinha. Pra ter chegado a esse ponto de pressionar a defesa do Lulinha, pressionar o ministro da Justiça do Lula pra ir lá. Ó, fica de braço cruzado não. Vai lá ver o que tá acontecendo lá com o Lulinha. O que eles estão fazendo com o Lulinha? É filho do Lulão, não pode. Quando é o Flávio Bolsonaro, pode, mas do Lulinha, não. Ai, gente, esse é o esgoto da política brasileira, tá?